Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema A Parábola do Samaritano e Nós. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, é uma alegria muito grande poder estar com você, de certa forma, mesmo que virtual, para nós falarmos um pouco sobre nós e a presença de Jesus em nossas vidas através do seu Evangelho. Durante todo o tempo em que a vida se desenvolveu no nosso planeta, nós sempre recebemos diversos professores. Não faltou em tempo algum um espírito missionário que, mesmo com todas as dificuldades do nosso entendimento, esteve aqui conosco para passar um programa para nós despertarmos e percebermos que o nosso lugar não é aqui. Aqui nós passamos por um estágio de desenvolvimento e de crescimento dos nossos espíritos. E uma das presenças, para não dizer a presença mais ilustre que nos visitou até hoje, é a de Jesus. Jesus veio dar uma complementariedade em todo o processo educacional do espírito, tirando-nos simplesmente da busca através da razão, da intelectualidade, para o sentimento maior, o que nos liga ao coração, o que nos fala ao espírito. Porque nós vamos encontrar em diversas escolas filosóficas que se passaram antes da vinda de Jesus, a busca de nos envolver em termos racionais, em termos intelectuais. Jesus vem para nos pegar pelo coração. E dentre todos os movimentos que Jesus faz, ele coloca sempre o cuidado de nos deixar o legado para nós pensarmos, para nós colocarmos alguma coisa de entendimento e de sentimento em suas parábolas. As parábolas eram e são até hoje mecanismos que procuram nos trazer esclarecimentos e reflexões para o nosso dia a dia. E o mais interessante de tudo isso é que dentro dessas culturas que trabalham com a história e com a parábola, cada um de nós vai interpretar com os valores que possui em si mesmo. Então, nós hoje vamos revisitar de alguma maneira, a parábola do bom samaritano. E aí existe uma série de elementos que nós precisamos prestar atenção nesse processo. Não se tem uma cronologia exata de quando aconteceu, como aconteceu, muitas das passagens de Jesus. Nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano através do Evangelho de Lucas. Existem 3 evangelhos que são chamados os evangelhos sinóticos, que você colocando um do lado do outro, eles são muito parecidos. Mas eles trazem determinadas particularidades no desenvolvimento do seu linguajar, com o objetivo próprio de atingir determinados públicos. Então, Lucas, na hora que vai fazer o desenvolvimento do seu evangelho, ele explica que muitas coisas já tinham sido anotadas sobre Jesus, fora de uma cronologia, e eu vou tentar, de certa forma, colocar isso num determinado encadeamento. E ele se vale de parte desses escritos, mas da testemunha de pessoas que acompanharam Jesus desde o princípio. De quem falava Lucas? A pedido de Paulo, Lucas, como foi seu companheiro durante muito tempo, Lucas não conheceu Jesus, mas Paulo sempre teve a vontade de escrever um evangelho de Jesus, como fez Marcos, como fez Mateus. E aí ele pede a Lucas que o faça. Então Lucas, num determinado momento, tem essas anotações feitas por Mateus, alongadas por Marcos, que são testemunhos de Pedro, o próprio Mateus e alguns dos discípulos e apóstolos. E nós vamos encontrar ali, nas pinceladas do Evangelho de Lucas, Maria e João. Porque foi com eles que ele obteve grande parte dos eventos
que lhe chamaram a atenção e que ele fez questão de colocar no Evangelho. Então, a parábola do bom samaritano só aparece no Evangelho de Lucas. O samaritano, esse é um destaque que nós temos que fazer. A Samaria é um pedaço de Israel, daquela época, em que, durante os processos de invasão de outros povos, era comum que os reis tirassem os intelectuais, os líderes, daqueles locais que eles haviam invadidos, e colocassem outras pessoas de outros povos que faziam parte dos seus impérios, para tomar conta e para diluir qualquer tentativa de alguma revolta, alguma revolução. E naquela parte da Samaria foram colocados 5 povos diferentes, que já tinham passado por diversas outras cidades e tudo mais. Somente alguns agricultores, escultores, pessoal que trabalhava no campo, é que foram deixados ali. Acontece que as pessoas que ali começaram a viver, não se adaptavam ao clima e aos elementos que existiam ali, e as pessoas começavam a morrer. E alertado pelos sábios, olha, está morrendo muita gente naquele lado ali. Mas por que está acontecendo? E naquele tempo o pessoal imaginava, o Deus deles é terrível, isso é vingança do Deus deles. Então, nós precisamos pacificar esse Deus, o que a gente tem que fazer? E os sábios sugeriram que fosse colocado pessoas que educassem aquelas pessoas que ali ocupavam na religião dos judeus, que não eram considerados como judeus praticamente naquela época, né? Então, vão alguns sacerdotes lá para Samaria e começam a ensinar o que é o judaísmo, né? Ou seja, o que é a Torá, o que são os mandamentos, o que são os profetas, qual é a história do Êxodo, a Gênesis e tudo mais, da visão desse povo. E eles começam a absorver e acham fantástico. E ali já tem um legado anterior, porque tem uma parte da população que também já versava dentro de toda essa lei. Mas o que acontece? Como tinha um determinado tempo que o culto de outros deuses ali foram estabelecidos, grande parte do pessoal que vive na Judéia começa a desprezar aquele povo. E quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, eles têm autorização para reconstruir o templo em Jerusalém. E o pessoal da Samaria pega e fala assim, olha, nós queremos contribuir, nós queremos ajudar, não precisamos de nada de vocês não. Vocês fiquem por aí, que nós é que somos os detentores da Torá, da lei e tudo mais, nós vamos fazer isso. Isso magoou demais o povo da Samaria e criou com isso uma cisão muito grande. Então passaram a se odiar os judeus e os samaritanos. E essa dissensão, essa mágoa, fez com que ele erguesse um outro templo ali na Samaria, em outro monte, né, em que eles reverenciavam o Deus de Israel ali, dizendo que era a casa de Jacó, que Jacó fez o poço lá na Samaria, do qual Jesus mais tarde vai beber junto com a samaritana, e tem todo aquele diálogo. Era tão assim tenso o encontro dessas duas parcelas da população, que quem saía, por exemplo, da Galiléia, de Nazaré, eles davam a volta pelo Vale do Jordão para não passar na Samaria e encontrar com os samaritanos. Só que numa dessas passagens do Evangelho, mostra que Jesus fala para Tiago e para João, vão na frente, nossa passagem hoje vai ser pela Samaria. E eles ficam, pela Samaria, mestre, mas o senhor tem certeza, absoluta certeza disso? E aí, ele falou assim, sim, é hora de nós passarmos por lá. Vão na frente e vejam se você consegue um lugar para nós descansarmos na nossa passagem até chegarmos em Jerusalém. Eles vão na frente, e quando chegam lá na Samaria, eles são extremamente maltratados. E ninguém quer dar pouso para ninguém que é judeu. Vocês aqui, podem sair fora aqui, nem você vai ser recebido por ninguém, não. Vocês estão fazendo pouco caso, mas eles saem de lá com uma quente e outra fervendo, como nós poderíamos dizer no dia de hoje. E aí, quando eles se encontram com Jesus, cheio de raiva, cheio de ódio e tudo mais, fala assim, Senhor, nós fomos muito maltratados lá na Samaria. O Senhor quer que nós comecemos a rezar aqui para chover fogo e enxofre e pedra naquele povo para acabar com eles de uma vez? E Jesus olha para eles e fala assim,
É isso que vocês aprenderam até agora? Querer destruir os irmãos? E aí eles saem apaziguados, mas nem tanto. É importante destacar esse ponto porque ele faz muito bem o encontro da nossa conversa lá na frente. Então, passado ali, depois de todo o episódio de falar com a samaritana, Jesus vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, no templo, ele vai encontrar ali os saduceus, que era um partido religioso formado pelos intelectuais e pessoas muito ricas, e que tinham, assim, de certa forma, o domínio na administração do templo de Jerusalém. Eles negociaram com os romanos de tomar conta do templo. Então, eles tinham algumas concepções a respeito da vida. Uma delas é que não existia espírito. Não existia vida além da morte. A vida era aqui e agora. E se você fosse uma pessoa rica e com saúde, Deus gostava de você. Você era um eleito de Deus. Mas se você era pobre e doente, você tinha um problema muito sério com Deus. E que você tinha, de certa forma, resolver. Porque não existiria qualquer tipo de recompensa futura. E também encontrou com os fariseus. Os fariseus eram espalhados por todo Israel, assim como os saduceus, porque acreditavam de uma determinada forma, apesar de fazerem parte do mesmo culto religioso, podemos dizer assim. E dentro dos fariseus, existiam duas escolas que se destacavam. A escola de Hilel, que era uma escola formada de pessoas que acreditavam na bondade, na mansuetude, né, no caminho mais assim da alegria, da felicidade. E existiam outros partidos, né, que eram mais duros, mais sisudos, mais fortalecidos no que diz que tem que ser com observância, com taciturnidade, aquela coisa dura de ter aquela religião que cumpre rigorosamente todos os preceitos que tem na Torá e tudo mais, né? E que era considerada uma das principais escolas também. Todas as vezes que a gente ouve ou lê, então Jesus fez calar a boca aos saduceus e em seguida vieram os fariseus para desafiá-lo, isso não era uma falta de respeito. Uma das honras que cabia ao mestre era poder ser desafiado em meio a todos, com perguntas que a maioria das pessoas não tinham um discernimento ou uma interpretação adequada. Isso é tão interessante dentro da cultura judaica, que depois de Moisés já havia se passado cerca de 1000 e tantos anos. E até hoje os judeus, eles discutem cada trecho da chamada Torá, da lei. Em todas as sinagogas do mundo é lido o mesmo texto no mesmo Shabat. E eles fazem sua interpretação e guardam suas interpretações e tiram novas conclusões disso. Olha que coisa importante e interessante. Bem, dados esses aspectos, Jesus, então, nesse encontro com um jovem doutor da lei, ele é perguntado: mestre, bom mestre, o que devo fazer eu para alcançar o reino dos céus? E Jesus volta-se para ele e diz: por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Mas o que está escrito na lei? Como lês tu? Olha que coisa interessante. Como lês tu? A interpretação particular de cada um de nós. Jesus perguntando: o que você entendeu disso? E o jovem responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de todo o teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus se volta para ele e fala: disseste muito bem, faz isso e viverás. E aí ele, não contente, ele fala: mestre, só um minutinho, mas quem é o meu próximo? Percebam que nesse ponto os discípulos estão com Jesus
acompanhando o diálogo. Então ele começa a dizer: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí a gente já tem que começar a parar. Por que descia de Jerusalém para Jericó? Porque Jerusalém é considerado o ponto mais próximo dos céus, dentro da concepção judaica, mais próximo de Deus, onde ficava o templo. Ali as pessoas iam para fazer seus sacrifícios, pedir o perdão, dar a sua contribuição e renovar seus votos de fé. Saíam dali com a alma completamente leve, tranquila. Então ele começava a descer pela estrada a caminho de Jericó. Acontece que Jericó era como se fosse uma cidade condomínio ambicionada pelos poderosos, porque o clima lá era fantástico, muito bom. Não era muito frio no inverno, não era muito quente no verão. Sempre florida, sempre verdejante, com uma brisa sempre tocar o rosto, suavizar as tardes quentes, né? E eram ocupadas assim as casas por arquiteturas novas, pessoas de posse. Não deixava de ser uma ambição. Um dia moraria em Jericó, né? E no meio desse caminho a gente desce, carregado da nossa fé, carregado das nossas bênçãos, e voltamos para a vida, a estrada que vai nos levar ao esforço de aquisição material. Mas no meio do caminho, ele é assaltado. Tiram todos os seus valores, deixam-o nu, surram ele, deixam ele todo ferido. Ou seja, os embates da vida, da estrada da vida, começam a tirar aqueles valores que ele tinha buscado em Jerusalém. Começa a subtrair o efeito da bênção, da oração, da doação, do incenso, do sacrifício. Algo parecido quando nós saímos, por exemplo, do nosso centro espírita, em que nós entramos lá, ouvimos uma palestra, tomamos um passe, bebemos uma água fluidificada, pegamos uma mensagem, encontramos uma porção de amigos, pessoas simpáticas, calorosas, e descemos para a vida. Reingressamos no mundo de nós mesmos, dos homens. Em busca do nosso sustento material, nas nossas posições de contribuição para o desenvolvimento da vida, mas começam os embates, os desaforos, as coisas ruins. Acabamos de sair do centro e deixamos o carro na rua, embaixo de uma árvore, quando chega lá está cheio de folha, está cheio, os passarinhos fizeram uma festa no para-brisa, e a gente já começa a ficar nervoso e começa a perder as coisas. Vai sair, uma pessoa fecha, acha ruim uma coisa ou outra, e começa a dispersar as bênçãos que nós recebemos, e começamos a nos despir dos valores que nós recebemos, a ponto de começar na nossa nova jornada a perder significativamente tudo aquilo que nós recebemos. Estamos mortos, caídos, feridos, desanimados. Porque a morte para aquele povo não significava tão somente você não ter vida no corpo, mas você não ter uma razão, uma motivação para você viver um propósito. Um homem sem propósito era um homem morto. Então, passa o sacerdote e percebe, opa, ali pode ser que tem uma pessoa morta, eu não posso me aproximar porque eu vou me contaminar. Aí fica um símbolo, porque o sacerdote, se ele tivesse contaminado, se ele tivesse contato com o morto, ele não estava puro e ele não poderia oficiar os ritos dentro do templo. E com isso, ele deixaria de receber sua remuneração da parte que lhe competia. Porque o sacerdote era remunerado através das doações do templo. E existia os revezamentos semanais de cada um deles durante o decorrer de todo o ano. Então, será que ele deixou de abrir mão de uma das coisas mais sagradas dentro do judaísmo, que é fazer o bem
por alguém que nunca vai poder lhe retribuir, porque está morto sem vida, é um dos mais altos princípios de caridade dentro do judaísmo. Providenciar o sepultamento e o cuidado de um irmão que morreu. E eles passam ao largo. E o levita, que era um conhecedor da lei, da organização de todo o templo, também passa ao longe e fala assim, se eu me contaminar, eu também não posso ir para lá. E ele deixa o rapaz. Era o conhecedor da lei, ele sabia de todos esses detalhes, que nós temos que cuidar um dos outros. Está em todos os mandamentos lá. Se nós começarmos a pesquisar dentro do Velho Testamento, nós vamos encontrar o pedido de cuida do teu irmão, cuida daquele que mora do teu lado, cuida daquele que mora do lado de fora da muralha. Sede compassivo com todos, abraça o estrangeiro, vê quem vem de longe, porque um dia também fostes recebido em outros lugares. Olha que coisa que tinha se deixado para trás. Mas no meio do caminho, aparece o samaritano. Uma pessoa que, dentro dos conceitos dos judeus, era desprezado, era impuro, era um idólatra. Não era uma boa pessoa. E é ele que desce do seu cavalo e vai socorrer o homem que está caído. Acontece que naquela época você ter um cavalo significava que você era uma pessoa poderosa, uma pessoa com recursos, um senhor, um bom comerciante, alguma coisa desse tipo. Mas independente da posição que ele ocupava, ele desce para servir, para socorrer, sem saber de quem se trata. Sem se preocupar, dizer assim, será que ele é samaritano? Será que ele é judeu? Será que ele é sírio? Será que ele é romano? Porque um homem sem roupa, naquela região, é um homem sem identificação. Até hoje as pessoas sabem de onde vem um, de onde vem outro, por conta da vestimenta. Nós sabemos, por exemplo, que na Escócia, cada um dos clãs tem uma trama diferente no xadrez de suas roupas. E eles se identificam, isso é cultural, é social para eles. E naquela época era a mesma coisa. Então, o samaritano se aproxima do homem que está caído, vê que ele tem vida, socorre-o, pega azeite e vinho e pensa suas feridas, faz um curativo em suas feridas. Até aí nós podemos dizer, o vinho pode agir como antisséptico e o azeite como um bálsamo, mas tem um símbolo fantástico também dentro daquela cultura. O vinho significa para eles a alegria. A alegria. A alegria tem que estar presente quando nós nos dirigimos a Deus, principalmente nos ritos mais sagrados dentro do judaísmo. Toda refeição judaica comemorativa tem que ter o vinho. Pode até faltar o pão, mas o vinho tem que ter. Não para as pessoas se embebedarem, mas para significar a alegria, o sangue da vida, da honra do trabalho. E o azeite? O azeite, o produto das oliveiras, das azeitonas, a primeira prensa era mais pura e era utilizado para acender o candelabro e trazer luz. E a luz era a presença de Deus dentro do templo. O que significa isso? Que o samaritano, apesar de ser uma pessoa desprezada e não considerada, em que talvez nós achávamos que ele não era capaz de fazer o bem e exercer toda a lei, ele cura as feridas com alegria e com a presença divina, que é nós agindo como Deus, por Deus, para todos os homens. Servir. Como se não fosse suficiente, ele coloca o homem em sua montaria. E ele vai na frente puxando a montaria,
como se ele fosse de novo um servo. Alguém que serve, alguém que está disposto, independentemente da sua posição, de dar o melhor. Entrega o homem na hospedaria e fala para o dono da hospedaria: cuida dele para mim. Está aqui 2 denários, que são 2 dias inteiros de trabalho. Eu, quando voltar, se faltar alguma coisa, eu te recompenso. Tem uma coisa mágica também aí. A hospedaria. O que tem a ver a hospedaria? Quando Abraão saiu de Ur, na Caldeia, para iniciar o movimento da formação da escola judaica, um dos primeiros atos que ele faz é montar uma tenda de hospedagem para receber os peregrinos e as pessoas que vinham na estrada, para fazer a caridade. O pai da nação árabe e judia inicia o seu movimento baseado na caridade. Uma lição para todos nós, que saímos do centro espírita, que vamos atravessar a estrada das nossas obrigações materiais, em busca da nossa manutenção de vida e da distribuição das coisas, mas que não podemos nos esquecer daqueles que estão caídos. E ao invés de oferecermos a censura, a crítica, tentarmos curar com luz e alegria, e pedindo: Senhor, independentemente de quem seja, cuida dele, envolve em tua paz, na tua misericórdia, no teu amor. E se precisar que eu faça mais alguma coisa por ele, Senhor, dá um jeito de me alertar, de me avisar, e eu farei, porque eu estou simplesmente aqui para servir. E no final, Jesus pergunta para o jovem: quem foi o próximo? Ainda carregado dos seus preconceitos, o moço responde. Ao invés de dizer o samaritano, ele simplesmente diz: aquele que agiu com misericórdia. Nós precisamos revisitar o nosso papel como espíritas, como cristãos, em nossas vidas. Saber utilizar dos benefícios que a gente colhe nas palestras, nos encontros, nas lives, na água fluidificada, no passe, na leitura, e colocar isso em nossas vidas, para que possamos ter direito, por nós mesmos, de viver a vida eterna. Muita paz a todos e tenham um excelente prosseguir na vida. Até lá. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.